Boa noite, meu amado irmão. Boa noite, minha amada irmã. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso culto, a esse tempo de mensagem. Hoje, terça-feira, 15 de março de 2022. E é muito bom estar aqui com você nessa noite. E é um privilégio que você possa participar e ouvir a mensagem que Deus colocou no meu coração, com certeza para o seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai abençoá-lo grandemente. Como eu já expliquei, eu não vou ficar repetindo nas próximas lives, essa é a última vez, a gente está mudando o formato da nossa transmissão, do nosso culto. Então não tem mais aquela parte de oração, de avisos, a gente vai voltar a ter o culto presencial durante a semana. A gente já vai direto para a mensagem para encurtar o vídeo. Eu já percebi que isso promoveu uma participação e um engajamento muito maior com o nosso povo, para que eles possam focar na mensagem. A única coisa que eu peço para você que ainda não foi inscrito no meu canal, se inscreva aí no meu canal, dê lá o like que gostou da mensagem, ative as notificações, compartilhe essa mensagem, dê essa força para o pastor Mozart para que essa palavra possa alcançar ainda muitas pessoas, que seja uma bênção para muitas pessoas, tá certo? Então vamos orar, vamos para a mensagem. Senhor, nós te pedimos que nesse momento o teu Espírito Santo nos guie na entrega dessa palavra para os irmãos e irmãs que estão ouvindo agora essa mensagem, fale os seus corações, e aqueles que vão ouvir depois, ó Deus, na mensagem gravada no YouTube, na internet, que também alcance muitos corações, ó Pai. Essa mensagem, a mensagem que eu tenho certeza veio do seu coração para o nosso coração. Fala-nos que nada possa nos atrapalhar nesse momento. É a oração que nós fazemos, colocamos diante de Ti, com o perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Então é isso aí. Vamos logo então para a leitura bíblica. Hoje a gente vai ler o Salmo 128. Salmo 128. Você sabe, nós estamos numa série de mensagens acerca dos salmos chamados Cânticos de Peregrinação, alguns chamam de Cânticos dos Degraus, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Hoje será o Salmo 128, estamos já começando perto do final, chegar perto do final dessa série de mensagens intitulada Pequenos Salmos, Grandes Mensagens. O Salmo 128, a mensagem de hoje, muito interessante, muito própria, porque ela vai nos ensinar como melhorar a nossa vida cada vez mais. Melhorando cada vez mais, esse é o título da palavra desta noite. Salmo 128, você sabe, eu vou ler na nova versão internacional. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Que o Senhor seja louvado e aplique o Espírito Santo esta leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Amém? Diga amém aí onde você está, meu querido. Deus escuta o seu amém, isso é um ato de louvor. Bom, eu quero começar essa palavra com uma ilustração, não é uma história, porque isso é de verdade, isso acontece mesmo, mas é bem interessante, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Claro, o Rio Amazonas, ele é o segundo maior rio do mundo em extensão, maior, né, mais extenso que o Rio Amazonas, só o Rio Nilo lá no Egito, lá na África. Mas o Rio Amazonas, você deve lembrar das aulas de geografia, é o maior rio em volume d'água do mundo. Não há rio com tanta água doce quanto o Rio Amazonas. Ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, na forma de um modesto filete de água. Quando você chega na nascente do Rio Amazonas, quem chega lá não, jamais
pode imaginar até onde vai chegar aquele filete de água que está iniciando ali na Cordilheira dos Andes. E muito menos vai imaginar também o volume de água que aquilo vai se tornar. À medida que aquele filete de água vai avançando, outros pequenos filetes d'água vão se juntando a esse inicial, vão despejando nele. E por causa das chuvas e de outras nascentes, o rio Amazonas vai se tornando cada vez maior, mais profundo, com mais água, mais caudaloso, e ao entrar pelo território brasileiro já é um rio de um tamanho considerável. Mas veja só, ele não para por aí não. O rio Amazonas vai indo pelo território do Brasil e vai recebendo mais e mais águas de afluentes da margem direita, da margem esquerda. Eu lembro que no primeiro grau eu tive que decorar, hoje eu não lembro mais, mas naquela época eu tive que decorar os afluentes da margem direita do rio Amazonas, os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas. Então ele vai avançando, avançando até chegar a Manaus, a capital do estado do Amazonas, e lá o rio é tão grande, a profundidade é tão grande, que grandes navios de cruzeiro conseguem navegar e aportar no porto de Manaus. E quando, então, o rio Amazonas deságua no mar, a força das águas é tão grande, tão forte, que é como se o rio se negasse a morrer. E ele continua correndo dentro do mar com a sua água doce e turva, cerca de 150 quilômetros mar adentro. É impressionante como algo que começa tão pequeno, um pequeno filete, lá longe na Cordilheira dos Andes, possa se tornar algo tão grande e poderoso como o rio Amazonas. Por que, pastor, essa ilustração? Por que essa aula de geografia no início da mensagem? Porque essa ilustração tem tudo a ver com o que a gente vai aprender hoje do Salmo 128. O Salmo 128, ele é tido como um cântico apropriado para casamentos. Talvez o seu casamento, o pastor tenha falado nele, talvez você foi em algum casamento que o pastor usou esse texto. O próprio Martinho Lutero, grande reformador Martinho Lutero, chamava o Salmo 128 de poema nupcial. Porém, nós veremos hoje que o Salmo 128 ele vai ter uma aplicação bem mais ampla que um casamento e vai nos reportar, vai nos lembrar do crescimento do próprio rio Amazonas. Por isso eu usei no início dessa palavra. E além disso, existe uma ligação evidente entre o Salmo 128 e o seu antecessor, o Salmo 127. Eles são conhecidos também por salmos da família. Sendo que o Salmo 127, nós aprendemos que a prosperidade de nossas famílias depende da bênção de Deus. Lembra da mensagem de terça-feira passada, da live passada? Nós aprendemos que a prosperidade das nossas famílias dependem da bênção de Deus. Hoje, no Salmo 128, nós vamos aprender que a única maneira de obtermos essa bênção, a qual fará nossas famílias felizes, é viver no temor de Deus e em obediência ao Senhor. O Salmo 128 foi escrito como Salmo 127, para encorajar as famílias que regressavam do exílio no seu restabelecimento em Jerusalém. O povo voltava da Babilônia, voltava
voltava do exílio depois de mais de 70 anos, e ao chegar em Jerusalém, aquela cidade destruída, aquela cidade que precisou fazer tanta obra, tanta reforma, mais do que nunca, para que a nação se levantasse, para que Jerusalém voltasse a ser uma cidade fortificada, era preciso encorajar as famílias. E é esta a palavra de hoje, para que a sua casa seja restabelecida, fortalecida, para que o nosso Brasil, as eleições vão chegar agora em outubro, para que o nosso Brasil seja realmente um país que nós oramos e nós desejamos que seja. É preciso que a sua família seja encorajada, seja fortalecida. Isso o Salmo 128 vai nos ensinar. Como cântico de peregrinação que é, o Salmo 128 era entoado por adoradores peregrinos em Jerusalém, que depois de iniciarem a sua jornada com canções que revelavam seus medos, as suas necessidades, os seus lamentos, eles passavam depois a entoar os salmos mais cheios de esperança, mais ricos em bênçãos divinas. E aí seus corações se enchiam de um grande louvor, de um grato louvor. Nesse sentido, não há nenhuma dúvida de que o Salmo 128 está colocado ali no Saltério, no livro dos Salmos, exatamente onde deveria estar. Apesar de ter sido composto depois dos dias de Salomão, porque nesses dias Jerusalém não sofria com a falta da paz almejada no verso 6, é muito grande a conexão entre o Salmo 128 e o Salmo 127, que foi escrito por Salomão. Como eu disse, né, a maioria dos comentaristas e eu mesmo entendo que o Salmo 127 foi escrito por Salomão. Então, há uma conexão muito grande entre o Salmo 128 e o Salmo 127 em termos de causa e efeito. Foi assim que Salomão escreveu o livro de Provérbios, uma causa e efeito. Eu expliquei isso também na mensagem da semana passada, que você, se por acaso você ainda não assistiu, pode ouvi-la aqui mesmo no meu canal do YouTube. Bom, o Salmo 127 foi escrito por Salomão, aponta Deus como criador e como causador de todo o bem que ocorre aos seus servos, aos seus filhos, enquanto o Salmo 128 aponta diretamente para os efeitos da ação bondosa e soberana de Deus a todos aqueles que o amam, a todos aqueles que o temem. Se no Salmo 127 há a orientação de confiar em Deus, aqui no Salmo 128 há o resultado dessa confiança. E qual é o resultado dessa confiança? Bênçãos sobre bênçãos. É isso que você quer para a sua família? Bênçãos sobre bênçãos. Todos nós, eu e você, queremos bênçãos sobre bênçãos para a nossa família. E é esse o resultado do Salmo 128, daquilo que Deus nos traz através deste poema. Curioso é notar o sentido em que essas bênçãos são, de certa forma, administradas pelo Senhor, fazendo do menor para o maior, começando com um filete e terminando com uma força descomunal, como o Rio Amazonas que eu citei, né? Que eu falei no início desta palavra. E nós vamos aprender que as bênçãos no Senhor são nos dadas, são administradas do menor para o maior, do filete até a força descomunal, no Salmo 128, em 3 esferas sucessivas. A primeira esfera é a esfera pessoal. Pessoal. O filete começa com a bênção do Senhor em você. Olha o que diz o verso 1 e 2. Acompanha comigo. Como é feliz
quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. O início do Salmo tem uma mensagem que, mesmo sendo dirigida à comunidade de Israel, guarda características de um chamado pessoal, de um chamado individual. Veja só o que diz o verso 1, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Perceba, meu amado, perceba, minha amada, que o autor diz aqui que é feliz quem teme ao Senhor andando em seus caminhos. Veja que uma coisa é consequência direta da outra. É feliz quem teme ao Senhor, é feliz quem anda em seus caminhos. As duas descrições tratam da mesma pessoa, de modo que temer a Deus significa andar nos seus caminhos. Não há temor sem obediência. E não há obediência sem temor. Não há como temer a Deus e não andar nos seus caminhos. Para andar nos caminhos de Deus, você precisa temer ao Senhor. Para obedecer ao Senhor, você precisa temer o Senhor. E esta qualidade, veja bem, o temor obediente, não é apenas o objeto do chamado pessoal, mas a razão da bênção pessoal de Deus, que é a felicidade. A razão da bênção pessoal de Deus na sua vida é a felicidade. Por isso o Salmo proclama, feliz, repete aí comigo, feliz é todo aquele que teme a Deus. Feliz é todo aquele que teme a Deus. Dito assim, percebe-se que o Salmo não ignora a aliança entre Deus e Israel, na qual a bênção estava condicionada à obediência. Deuteronômio 28, 2 diz isso. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então, a bênção de Deus na sua vida, a bênção de Deus sobre você está diretamente condicionada a que você obedeça ao Senhor. Entenda, meu amado, que a lista, ou as listas de bênçãos e castigos decorrentes do modo de ser do povo de Israel diante da lei de Deus, como está escrito lá em Levítico capítulo 26 ou em Deuteronômio capítulo 28, essa lista tem um caráter amplo dentro de tudo que envolve o ser, o existir como uma nação. Trazendo então isso para a nossa realidade aqui no Brasil, desde que me entendo por gente, ouço falar e vivo em uma economia brasileira frágil, que volta e meia nós somos varridos por uma onda de dificuldades financeiras, carestia, inflação, desemprego, corrupção, desordem social. É ou não é? Entretanto, o Salmo 128 me ensina no verso 2 que Deus sempre tem bênçãos pessoais ligadas firmemente ao nosso temor e à nossa obediência ao Senhor. Olha o que diz o verso 2 do Salmo 128, bênção pessoal ligada ao temor e à obediência que você tem que ter ao Senhor. Diz lá, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Esse verso me ensina que mesmo que o momento do país possa ser difícil, complicado, mesmo que a fase do Brasil, como diz aquele locutor, né? Que a fase do Brasil possa estar complicada, difícil, Deus está sempre
pronto a abençoar a todos aqueles que o temem e o obedecem. Sua vida não está andando lá tão abençoada assim? Passa por problemas, dificuldades, você põe a mão na cabeça, você se desespera, você não consegue conciliar o sono, você se preocupa. Será que Deus não retraiu a sua mão de bênção sobre você por você não estar obedecendo a Ele e temendo? É uma condição. Deus é amor, Deus é justo. E você precisa temer e obedecer a Deus. A segunda esfera que o Salmo 128 me ensina, partindo do filete de água até se tornar um rio caudaloso, primeiro é a esfera pessoal. Agora, a segunda esfera é a esfera familiar. Leia comigo os versos 3 e 4. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A bênção de Deus que começa pela transformação pessoal do servo que o busca, vai aumentando tal qual o filete de água do rio Amazonas e passa por uma expansão e atinge a esfera que o circunda, ou seja, a sua casa, a sua própria família. E a bênção vai aumentando em poder, porque além dos familiares serem abençoados, eles mesmos agiriam como bênçãos na vida do homem que teme o Senhor. Você entende, então, que uma coisa é ligada diretamente à outra? À medida que eu vou sendo abençoado, eu vou abençoando a minha família e a minha família vai me abençoando. Por isso, a esposa do fiel receberia a ação benéfica, abençoadora de Deus, ali no verso 3, na parte A. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Essa é a imagem de uma esposa que é fonte de prazer e alegria ao seu marido, sendo-lhe fiel, dedicada. É uma esposa que dá filhos à família, ao que se faz uma menção muito abençoadora e especial na continuidade do verso 3. Olha a parte B do verso 3. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim como o Salmo 127 ensina, aqui também no Salmo 121, a descendência, nossos filhos, nossos netos, a descendência é fruto da bênção de Deus e fonte de felicidade àquele que é agraciado pelo Senhor. Aqui está no verso 3, olha para mim agora, presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Aqui no verso 3 está o retrato de uma família feliz. Aqui o salmista pinta um quadro de uma família feliz. Você quer que a sua família seja feliz? Você ora e busca que a sua família seja feliz? Veja o que diz o Salmo 128, verso 3. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Aqui é um elogio ao lar cristão, é um elogio ao chefe da família que é temente a Deus. Aqui também, meu querido, há o maior elogio que uma mulher pode receber da mãe, da verdadeira mulher cristã. Aliás, eu vou me deter só um pouquinho mais aqui. Muito se fala sobre o homem justo, sobre o homem piedoso, sobre o homem santo, e comparando, pouco se fala sobre a mulher justa e piedosa. Isso é até compreensível, pois nós estamos tirando as nossas meditações de um livro escrito numa cultura de 3.000 anos atrás e que é muito diferente da nossa cultura atual em diversos sentidos. Mas eu vou aproveitar esse versículo 3
para falar às nossas queridas e amadas irmãs. Querida e amada minha irmã, mulher cristã, deixe-me falar com todo carinho e preocupação pastoral. O assunto é de suma importância, minhas amadas irmãs. A minha mais sincera oração é que você, minha amada irmã, seja realmente uma mulher cristã, uma mulher de Deus. Não se preocupem se a sociedade lhe chamar de retrógradas, de foras de moda, de intransigentes ou qualquer coisa desse tipo. Mas seja você, minha amada irmã, uma autêntica serva de Jesus Cristo em seus lares, no seu trabalho, na sua igreja, onde quer que você atue, onde quer que você ande. Você, mulher crente, pode e deve ser chamada com todo direito, com toda razão, com toda legitimidade, de uma mulher linda, de uma excelente profissional, de uma maravilhosa mãe, de uma esposa exemplar. Mas veja bem, você que é minha ovelha já ouviu falar isso. Não há elogio maior do que ser chamada e reconhecida por todos como uma grande mulher de Deus. Não há. Você pode ser chamada de uma excelente profissional, seja qual for a sua área de atuação, uma grande, maravilhosa mãe, uma esposa exemplar, tudo isso é maravilhoso, você deve buscar por isso, claro, mas tudo isso é consequência de você ser chamada e reconhecida como uma grande mulher de Deus. E vocês, meus amados homens, chefes de lares cristãos no Brasil, como o nosso querido irmão Marcos Paul, lá da Universidade da Família, sempre fala com tanta alegria, com tanta autenticidade. Graças a Deus que ele te fez homem. Vocês, homens que me escutam, são vocês os sacerdotes dos seus lares? Os responsáveis pelo culto, pela adoração, por levar a sua família ao Senhor? Você é homem, seus filhos e filhas estão sendo levados à presença de Deus dia após dia, através de orações, de palavras bíblicas, palavras abençoadoras e através de seus exemplos. Quando falo em homens e mulheres que não sejam do tipo moderninhos demais, como se usa no jargão de hoje, é claro. É claro que eu não insinuo que a mulher cristã, que o homem cristão seja atrasadão, retrógrado, né? um antiquado, mas que você, mulher cristã, que você, homem cristão, saiba aproveitar muito bem as coisas boas dos nossos dias, sem se corromperem com aquelas que não são indicadas, que não são próprias para o homem e a mulher que se dizem de Jesus. Lembra que Paulo fala? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O nosso Deus pinta neste salmo o quadro da família feliz. E família feliz é aquela que pai, mãe, filhos e filhas temem ao Senhor, obedecem a Jesus e aí são tremendamente abençoadas por Ele e abençoadoras uns para os outros. Ou você não quer isso para a sua família? Duvido muito que você não quer. Caminhando para o final, a terceira e última esfera que o Salmo 128 me ensina aqui é a esfera nacional. Olha os versos 5 e 6. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém
todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. A sociologia me ensina que a família é a base de um país. Nenhum outro ensino caberia melhor nesse ponto do Salmo 128, pois a transformação do filete de água em um rio caudaloso, que começou no chamado pessoal dos que temem a Deus, se expandiu e compreendendo as suas famílias, agora se expande nacionalmente para todo o país. A fonte dessa bênção tem dois sentidos, um geográfico e o outro teológico. Geográfico, a partir da capital de Israel, que era para o povo ao qual aquele salmo foi escrito primeiro, era o local da presença de Deus, a bênção se espalharia. Olha o que diz a primeira parte do verso 5, que o Senhor abençoe desde Sião. Em sentido geográfico, Sião ou Jerusalém representa a restauração nacional que beneficiaria todo o país. Em sentido teológico, Sião abrigava as esperanças não apenas de um rei libertador, mas de um Messias salvador, de um Messias purificador do remanescente fiel israelita e das nações todas ao redor do mundo. Mostrada a fonte da bênção, a sua descrição é a seguinte, parte B do verso 5, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. A bênção aqui é prevista é a elevação e a permanência de Jerusalém como sede nacional e religiosa ao longo da vida dos tementes a Deus e das suas descendências. Olha o verso 6. E veja os filhos dos seus filhos. E o modo mais simples de dizer o mesmo é o que termina o Salmo, o verso 6, na parte final. Haja paz sobre Israel. Vimos aqui, do menor para o maior, do filete ao rio caudaloso. As bênçãos de Deus se espalharão e tomarão o mundo. Mas, meu amado, esse não é um processo que possa ser interrompido no meio ou que possa ser obtido em pequenas partes. A mensagem que traz o Salmo 128, a razão do chamado ao temor obediente, é que Deus realizará a sua ampla obra redentora a partir de você, a partir do homem cristão, a partir da mulher cristã, a partir de indivíduos, de pessoas. E você vai concordar comigo que assim é a salvação do povo de Deus, a igreja de Cristo, um por um, pessoa por pessoa, como o Amazonas. O Senhor chama uma pessoa dentro de uma família, depois outras, depois um grupo de amigos, de vizinhos. A minha família se converteu toda assim. Primeiro foi a minha tia, que foi convidada para participar de uma IBF. No outro dia ela chamou a minha mãe, minha outra tia, minha avó. Passado um tempo foi meu avô. E assim nós fomos nascendo, criados num lar cristão. A ação redentora de Deus vai crescendo como o rio caudaloso a partir de você e vai formando as igrejas por toda parte. Isso é maravilhoso. Portanto, se a partir de indivíduos Deus transformará o mundo, a partir de você, Deus transformará o mundo. Por que os crentes têm menosprezado a sua importância dentro do corpo de Cristo? Por que os crentes têm desprezado o chamado ao temor obediente? E se Deus usará as famílias como fonte de bênção para os crentes, por que, se Deus usará as famílias como fonte de bênção para os crentes e para as pessoas de toda parte, que loucura! Que desassossego, que desatino é faltar e falhar com o ensino da Bíblia à família e não os ensinar pela fé em Jesus a temer a Deus
e dedicar as suas vidas para o louvor da glória de Deus. Por fim, lembrando que a graça do nosso Senhor vai atingir dimensões nacionais. Tremenda falta é deixar de anunciar o evangelho da salvação em Cristo às pessoas que estão ao nosso redor, às pessoas que fazem parte do nosso círculo pessoal, da nossa vizinhança, do nosso país. Infelizmente, muitos crentes deixam de cumprir sua responsabilidade diante de Deus, por acharem que o que eles podem fazer é pequeno demais para causar alguma diferença. Esses crentes se esquecem que o grande rio Amazonas começa com um modesto pequeno filete de água. Esses crentes esquecem-se que o poderoso Deus realiza a sua obra de dentro para fora, salvando pessoas, para salvar famílias, para redimir as nações. Quero concluir lembrando o grande Rui Barbosa, o Águia de Aia. Em um dos seus discursos sobre a família, sobre o lar, ele diz que o lar é a célula máter, ou seja, a célula mãe da sociedade, da nação, da pátria. E você viu que o autor do Salmo 128, há cerca de 2.500 anos atrás, ele disse isso mesmo e com mais profundidade. Nós aprendemos hoje que ele começa pelo homem, o chefe da casa, passa para a esposa, para os filhos, chega à cidade e termina falando o quê? Da paz sobre Israel, da paz sobre o Rio de Janeiro, da paz sobre o Brasil. Ou seja, lares felizes, ajustados, mais famílias unidas, entrelaçadas, sob o temor a Deus, é igual a nação rica, a um povo feliz, cidades em paz. Esta bênção será do Brasil, eu tenho certeza disso, quando o povo brasileiro realmente se voltar para Deus e o amar e servir, como o Salmo 33, verso 2, tão maravilhosamente nos ensina. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Que eu e você, filetes de água, sejamos cristãos a abençoar e a crescer como o rio Amazonas e possamos fazer do Salmo 33, verso 12, uma oração verdadeira para o nosso país, dizendo como o Brasil é feliz, porque tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Amém? Diga amém aí, meu amado. Concorda com essa oração? Amém. Muito obrigado por você estar aqui conosco nessa noite. Deus te abençoe, Deus te guarde. Lembrando, então, das programações do domingo que vem lá na igreja, às 10, às 18 horas. Estou esperando por você para te abraçar. Agora não precisa mais usar máscara. Já falei com a Luciane, a gente vai programar o culto do abraço. Vai ser uma bênção muito grande. Vamos poder nos abraçar. Graças a Deus, continue orando para essa pandemia terminar de vez. Já está quase no final. Acho que vá tudo embora para que a nossa vida volte completamente ao normal. Amém? Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança e as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada irmão e irmã que participou deste culto e que vai outros ouvirem depois, gravados no YouTube que está. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu querido irmão. Muito obrigado, minha querida irmã. Antes de terminar, mais uma vez, já que a gente está aqui um tempinho, não esqueça, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, dá essa força para o Pastor Mozart, compartilhe esse vídeo, copie aí, ó, tem como você copiar
o link do vídeo e coloca lá no seu Facebook, no seu Instagram, manda por e-mail, manda pelo WhatsApp. Se essa mensagem te abençoou, tenho certeza que vai abençoar outras pessoas. Peça a Deus para te mostrar isso, para colocar no seu coração e levar essa mensagem para muitas outras pessoas. Tá bom? Então, mais uma vez, uma noite feliz, uma noite abençoada para você e tenha todos um restante de semana na grande paz do Senhor. Tchau, uma boa noite, fiquem com Deus.